Saudações! Vamos iniciar a segunda parte da aula sobre o Decreto 16.302 de 2015. Aqui nesse ponto nós vamos relembrar como está estruturada a legislação de segurança contra incêndio e pânico no estado da Bahia. Nós temos a Lei 12.929 de 2013, que é a Lei Geral de Segurança contra Incêndio e Pânico no estado da Bahia. Ela nos traz as disposições gerais de segurança contra incêndio e pânico. Ela cria institutos gerais de segurança contra incêndio e pânico. Após isso, nós temos o decreto que regulamenta a lei citada. E o decreto explica como deve ocorrer esses institutos, explica quais são as responsabilidades. O decreto explicita com maior nível de detalhes as disposições da lei que, apesar de aplicáveis, ainda não poderiam ser colocadas em prática por falta de disposições concretas. E são essas disposições que o decreto nos traz. E a principal novidade trazida pelo decreto, a principal disposição do decreto, são as tabelas de segurança contra incêndio que determinam as medidas de segurança contra incêndio e pânico necessárias nas edificações. Então, o decreto nos diz quais são as medidas de segurança necessárias em cada tipo de edificação, e para que o decreto diga isso, ele leva em consideração 3 fatores. Então, há 3 fatores específicos que servem para a determinação das medidas de segurança contra incêndio e pânico. Eu quero dizer quais são as medidas de segurança necessárias em uma edificação. Para isso, eu tenho que ter o conhecimento inicial de 3 características preponderantes daquela edificação para que o decreto diga quais são as medidas de segurança contra incêndio e pânico. Quais são essas características? Quais são esses requisitos para determinar as medidas de segurança? Isso mesmo, acertou. Os requisitos são área construída, altura e ocupação. Então, para que eu determine as medidas de segurança contra incêndio e pânico em uma edificação, eu preciso saber qual sua área construída, eu preciso saber qual é sua altura e eu preciso saber qual é sua ocupação, certo? E o que é área construída? O que é altura? O que é ocupação? Apesar da conceituação destes termos ser intuitiva, nós veremos que há certos tipos de detalhes e esses termos adquirem um sentido específico peculiar para a legislação de segurança contra incêndio e pânico do estado da Bahia. Primeiro conceito é altura. O que é a altura para fins de segurança contra incêndio e pânico? Nós temos 2 formas de conceituar a altura. Uma forma para fazer as exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico e outra forma para dimensionar a saída de emergência, para fins de saída de emergência. Então, para fins de exigência das medidas de segurança contra incêndio e pânico, a altura ela deve ser medida em metros do piso mais baixo ocupado, pode ser o subsolo, qualquer subsolo, ao piso do último pavimento. Então, a altura da edificação é uma medida em metros do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento. Vamos supor que a edificação tenha 10 subsolos e ela tenha 10
pavimentos acima do solo. Sendo assim, tem que somar-se as alturas do piso mais baixo ocupado até o piso do último pavimento. Agora, para fins específicos de saída de emergência, nós devemos dimensionar a altura, nós devemos considerar a altura de uma forma um pouco diferente. Para fins de saída de emergência, o pavimento em que ocorre a saída de emergência para a via pública, ele é chamado pavimento de descarga. Então, naquele pavimento que saímos da edificação para uma área protegida, entenda-se área protegida como um local externo à edificação, onde a pessoa, o indivíduo esteja protegido contra os produtos da combustão, principalmente fogo e fumaça. Então, o pavimento no qual a pessoa sai para a área externa protegida, via pública ou outra área em comunicação com a via pública, como um pátio, por exemplo, este pavimento é chamado de pavimento de descarga. Então, para fins de dimensionamento da saída de emergência, a altura ela é uma medida em metros do nível da descarga, do pavimento do piso do pavimento da descarga até o último pavimento, seja essa altura considerada ascendente ou seja a altura considerada descendente. Então ela é medida em metros do nível do piso da descarga ao piso do último pavimento, tanto para cima como para baixo. Ou seja, para fins de saída de emergência exclusivamente, fins de saída de emergência, nós podemos ter altura ascendente e também podemos ter altura descendente. Sendo assim, no que se refere à altura, a edificação pode ser classificada como tipo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. A edificação tipo 1 com um pavimento, a edificação tipo 2 com altura menor ou igual a 6 metros e a altura tipo 6, edificações com altura superior a 30 metros. Agora, falando de altura, temos que falar sobre algumas disposições específicas em relação à altura. Como esta videoaula como esta videoaula vai do básico ao avançado e na videoaula eu estou aprofundando alguns conceitos, irei falar alguns conceitos que são excluídos da contabilização da altura. Então, na contabilização da altura, excluem-se os seguintes pavimentos: subsolos destinados exclusivamente a estacionamento, vestiário, instalações sanitárias ou qualquer área sem aproveitamento para alguma atividade ou sem permanência humana, por exemplo, uma área que tenha 8 metros quadrados, ela não tem aproveitamento para quaisquer atividades e nem serve para permanência humana. Sendo assim, ela não deve ser computada no cálculo da altura da edificação. Os pavimentos superiores também, quando destinados exclusivamente a áticos, casa de máquinas, barriletes, reservatórios de águas ou qualquer outro similar, eles também não são computados no cálculo da altura. Os mezaninos também não. E também o pavimento superior, quando a edificação for residencial, o pavimento superior da unidade duplex do último piso também não é considerada para o cômputo da altura. Vimos que, para a definição e determinação das medidas de segurança nas edificações, precisamos
entender e considerar a altura, a área construída e a ocupação. Já falamos da altura, bem como suas peculiaridades. Agora, área construída. O que é área construída? A definição presente na IT 03 do CBMBA é a seguinte: área construída é o somatório de todas as áreas ocupáveis e cobertas de uma edificação. Esta definição abre possibilidades a duas acepções diferentes. A primeira é que a área construída são as áreas cobertas mais as áreas ocupáveis. E a segunda acepção é que a área para ser construída ela tem que ser coberta e ocupável ao mesmo tempo. Estamos falando que a área construída é um dos fatores para a determinação das medidas de segurança contra incêndio. Quanto maior a área construída, a tendência é que as exigências de medidas de segurança sejam maiores. Então, quanto maior a área construída, as exigências serão maiores, o que levará a um estágio maior de segurança. Sendo assim, pelo princípio da maior proteção, entre as duas interpretações possíveis, a interpretação mais lógica, por levar a uma maior segurança, seria a primeira interpretação, de que a área construída é o somatório de todas as áreas cobertas, mais todas as áreas ocupáveis, mesmo que essas áreas ocupáveis não sejam áreas cobertas. Entretanto, o conceito ainda é aberto, é impreciso. Pense como análise do direito comparado a definição do Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, que parece-me ser mais clara. E a definição é a seguinte: área construída é o somatório de todas as áreas edificadas de uma propriedade. Então, soma-se todas as áreas edificadas dentro da propriedade. Então, edificou, fez alguma construção, é área construída. Sendo assim, fica a análise sobre o conceito e a reflexão sobre a oportunidade e a conveniência de mudar ou não os conceitos vagos, genéricos e imprecisos presentes no decreto e que são utilizados para todas as demais definições. No cômputo da área construída, pode-se desconsiderar algumas áreas. Estas áreas são aquelas que não oferecem grandes riscos de propagação, de ignição e de propagação dos incêndios, seja por não haver ocupação humana ou seja por não haver materiais combustíveis. Então, as áreas que podem ser desconsideradas do conceito de área construída são as seguintes: telheiros, platibandas e beirais de telhados de até 3 metros, passagens cobertas com largura máxima de 3 metros também. Senhores, a legislação de segurança contra incêndio e pânico, ela não deve ser decorada, nem como nenhuma disposição da IT deve ser decorada. Entretanto, devemos ter familiaridade, devemos ter intimidade com a legislação para quando estivermos diante de um caso concreto, nós saibamos onde procurar as disposições específicas aplicáveis ao caso. Então, quando os senhores estiverem executando o cálculo da área construída, os senhores devem consultar o decreto para saber quais áreas podem ser descontadas.
Aqui um caso também interessante, que as coberturas das bombas de combustível e de praças de pedágio, desde que não sejam utilizadas para outros fins e sejam abertas lateralmente, elas devem ser descontadas da área construída. Sendo assim, se a gente tem uma pousada terra de 600 metros e junto a esta pousada nós temos um posto de combustível e a cobertura das bombas de combustível possui 400 metros, em tese a edificação possuiria 1.000 metros e neste caso seria exigido o sistema de proteção por hidrantes, que é exigido em edificações que possuam área construída superior a 750 metros. Entretanto, na área construída para fins de exigência dessas medidas, as coberturas das bombas de combustível podem ser desconsideradas. Sendo assim, considera-se apenas a pousada com 600 metros quadrados de área construída e, neste caso, não será necessário o hidrante. Os reservatórios de água podem ser descontados também e, especificamente no que toca a sistemas hidráulicos, as piscinas, banheiros, vestiários assemelhados também podem ser descontadas da área construída. Além disso, as escadas enclausuradas e anticâmaras também devem ser descontadas. Por fim, os dutos de ventilação das saídas de emergência. Falamos o que é altura, falamos sobre área construída e agora falaremos sobre ocupação. Ocupação é atividade ou tipo de uso de uma edificação, estrutura ou área de risco. Repetindo, ocupação é atividade ou tipo de uso de uma edificação, estrutura ou área de risco. Sendo assim, nós temos vários tipos de ocupação a depender da atividade que acontece dentro da edificação, estrutura ou área de risco. Então, a ocupação pode ser residencial, a ocupação pode ser serviço de hospedagem, a ocupação pode ser comercial. O que vai interferir é a atividade realizada dentro da edificação. A atividade vai fornecer o critério para a determinação da ocupação conforme previsto em decreto. Então, em razão da atividade exercida na edificação, nós podemos saber qual é a ocupação, saber qual é a ocupação, qual é o grupo de ocupação e qual é a divisão de ocupação, conforme tabela 1 do decreto ora analisado. No que se refere à ocupação, vamos a alguns conceitos relacionados. Primeiro, ocupação mista. Como já vimos várias vezes, ocupação mista é a edificação, estrutura ou área de risco que abriga mais de um tipo de ocupação. Sendo assim, a edificação possui uma loja e uma residência dentro da mesma edificação, duas ocupações diferentes. Sendo assim, a edificação é uma edificação de ocupação mista. Além do conceito de ocupação mista, temos outro conceito importante, que é o conceito de ocupação predominante. Este conceito diz que a ocupação predominante é a atividade ou uso principal exercido na edificação, estrutura ou área de risco. Veremos em que casos esses conceitos são utilizados posteriormente. Nos casos de ocupação mista, como ocorre a aplicação das medidas de segurança? Qual ocupação eu devo considerar para as medidas de segurança? No caso de ocupação mista, eu devo aplicar o conjunto das exigências de maior rigor, ou seja, eu devo aplicar o conjunto das exigências que fornece maior proteção. Sendo assim, diante de
uma edificação que contenha duas ou mais ocupações, eu tenho que analisar qual ocupação exige maior rigor, exige maior quantidade de medidas de segurança contra incêndio e adotar o conjunto destas exigências, adotar o conjunto das exigências de maior rigor. Entretanto, para dimensionar o sistema específico, eu devo considerar cada ocupação da edificação de ocupação mista. Sendo assim, as duas observações são importantíssimas. Eu vou verificar o conjunto das exigências de cada ocupação e irei adotar o conjunto das exigências de maior rigor. Entretanto, eu vou fazer o dimensionamento das medidas de segurança de acordo com cada ocupação específica. No caso de ocupação mista, quando houver compartimentação entre as ocupações diferentes, no caso de edificações térreas, a exigência de chuveiro automático e de controle de fumaça pode ocorrer em razão de cada ocupação. Então, neste caso, no caso de exigência de chuveiro automático, se a edificação térrea possuir compartimentação, eu só preciso de mencionar, a edificação só precisa ter chuveiro automático na ocupação que o exige. Na outra ocupação, mesmo sendo a mesma edificação, tendo compartimentação, a outra ocupação não precisa. E nas edificações com mais de um pavimento, havendo compartimentação entre as diferentes ocupações, a exigência de controle de fumaça e de compartimentação horizontal também pode ocorrer de acordo com cada ocupação específica. Ou seja, no caso de chuveiro automático, compartimentação e controle de fumaça, caso é edificação de ocupação mista, tenha compartimentação entre as diferentes ocupações, eu posso considerar essa exigência de chuveiro automático, controle de fumaça ou compartimentação horizontal somente para a ocupação que o exige de acordo com as tabelas do decreto, que serão mostradas posteriormente. Vamos para as FAQ, Frequently Asked Questions, ou seja, perguntas frequentes. Vamos lá. Essas perguntas são oriundas de casos reais já acontecidos. No caso de ocupação mista, e se a edificação de risco baixo ocupa 95% da área e a ocupação de risco alto ocupa apenas 5%, adota-se o maior rigor, mesmo assim, considera-se o risco alto, mesmo que esta ocupação esteja apenas em 5% da área da edificação? Para o nosso decreto, sim. Sempre, em qualquer caso de ocupação mista, adota-se o conjunto das exigências de maior rigor. Entretanto, para o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, ele já utiliza a ocupação predominante e diz que se a ocupação subsidiária for menor de 10% do total ou menor de 750 metros quadrados, pode-se desconsiderar a ocupação subsidiária e adotar o conjunto das exigências da ocupação predominante. E no caso de uma edificação com 2 pavimentos, na qual o térreo seja uma loja de tecidos com 500 metros quadrados e o primeiro andar seja uma pousada com 500 metros quadrados, qual área eu devo considerar para adotar o conjunto das
medidas de segurança contra incêndio e pânico, eu considero cada edificação em separado ou eu considero o somatório das duas edificações, sendo que as duas edificações possuem acessos independentes e não possuem comunicação interna. Veja, o requisito de acesso independente e que não haja comunicação interna é apenas para isentar a edificação residencial unifamiliar no pavimento superior de uma edificação de ocupação mista. Apenas para isso. Neste caso, não pode haver uma interpretação extra-norma, uma interpretação extra-legal. Então, para outros casos, não importa, independe se o acesso é independente ou não. Neste caso, é claro, é lógico, o que deve ser adotado é 1.000 metros quadrados. E é o conjunto das exigências de segurança contra incêndio e pânico tem que ser consideradas em razão da área construída de 1.000 metros quadrados, dado que edificações verticais possuem o risco integrado, mesmo que haja compartimentação, pois já vimos que a única coisa que permite que duas edificações, duas ocupações dimensionem e adotem as medidas e dimensionem as medidas em razão de cada ocupação, isso só pode ocorrer quando há isolamento de risco. Ou seja, quando houver isolamento de risco, cada ocupação pode sim adotar as medidas e dimensioná-las de acordo com a sua ocupação. Entretanto, não havendo isolamento de risco, deve-se adotar o conjunto das exigências de maior rigor e deve considerar-se o somatório das áreas dos pavimentos. Então, havendo a compartimentação nesse caso, não vai interferir no cômputo das áreas. Não há possibilidade de se isolar o risco entre pavimentos verticais consecutivos. Sendo assim, adota-se, considera-se 1.000 metros quadrados e as exigências respectivas para 1.000 metros quadrados. Por fim, as tabelas do decreto. Tabela 3, classificação do risco em razão da carga de incêndio, como vimos. E, para resumir, a determinação das medidas depende de área construída, altura e ocupação. Falamos especificamente, detalhadamente sobre os 3 fatores. O exemplo de uma tabela do decreto, aqui nós temos as ocupações e nós temos no título da tabela a área construída e altura. Então, aqui, nesta tabela, na tabela 5, são as exigências para edificações, estruturas e áreas de risco com área menor ou igual a 750 metros quadrados e altura inferior ou igual a 12 metros lineares. E depende das ocupações. Então, aqui na coluna da esquerda, em amarelo, nós temos as medidas de segurança e fazendo o cruzamento das linhas com as colunas nos locais que possuem um X, significa que a medida de segurança específica é necessária. Esta tabela, ela refere-se a edificações que possuam menos de 750 metros quadrados de área construída e altura inferior ou igual a 12 metros. Sendo assim, esta tabela encerra o conjunto mínimo de medidas de segurança contra incêndio
que é necessário ter uma edificação. Até por isso, denominamos este conjunto de exigências como Sistema Básico de Segurança contra Incêndio. E ele é composto por saída de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência, extintores, brigada de incêndio e, em alguns casos, controle de materiais de acabamento. Então, isto é o que está na tabela 5, muito utilizado e considerado como sistema básico de segurança contra incêndio. Aqui trago outra tabela do decreto, outra tabela de exigências do decreto, que utiliza também como critério os 3 especificados anteriormente. A ocupação E, grupo E, educacional e cultural, área construída superior a 750 metros quadrados e altura superior a 12 metros, ou um ou outro, ou os dois. Sendo assim, nesse caso, no caso do grupo E, com área superior a 750 metros quadrados ou altura superior a 12 metros, vejam que exige-se muito mais medidas de segurança contra incêndio e pânico. Então, para cada ocupação prevista em decreto, tem-se uma tabela específica. E sabendo a ocupação, sabendo qual é a área construída e sabendo qual é a altura da edificação, com o decreto em mãos, nós temos plena possibilidade de dizer quais são as medidas de segurança e pânico exigidas em qualquer edificação. Deixo aqui alguns exercícios, dimensionar os sistemas necessários, dimensionar o conjunto dos sistemas necessários nas seguintes edificações: comércio varejista de calçado de 1.000 metros e 8 metros de altura, escola infantil de 2.000 metros quadrados e 16 metros de altura, e uma residência de 800 metros quadrados no segundo pavimento de ocupação mista, com igreja de 800 metros quadrados no térreo e com acessos integrados e 10 metros de altura. Essa eu quero ver, hein? Então, os objetivos da aula foram os seguintes: conhecer o decreto 16.302, acredito que foi alcançado, conhecemos, discutimos bastante as disposições dele, percebemos a abrangência e o poder do Corpo de Bombeiros, bem como as nossas responsabilidades, e sabendo manusear as tabelas, nós conseguiremos compreender quais são as medidas de segurança necessárias em cada edificação. Um objetivo atendido em parte e que será mais atendido quando os senhores fizerem os exercícios e nós fizermos a correção deste exercício em espaço específico para discussão das aulas. Aqui estão as referências, aqui as minhas credenciais e meus contatos. Muito obrigado.